Olá, pessoal. Meu nome é Silvia, sou médica veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária aqui do Unipitã. E hoje nós estamos aqui no podcast Conexão Unipitã e vamos falar sobre a medicina veterinária e o mercado de trabalho. Para isso, eu tenho aqui comigo o professor Wallace, que também é médico veterinário, e o nosso aluno do curso, Pedro. Eu vou passar a palavra para o professor Wallace e ele vai contar um pouquinho para a gente como que está o mercado de trabalho, qual que é a experiência dele, e depois o Pedro vai falar quais que são as expectativas para um estudante de medicina veterinária, como ele deve se preparar para o mercado de trabalho. E aí, Wallace, conta para a gente um pouquinho como que está, então, o mercado de trabalho para medicina veterinária. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema que é muito interessante, que é muito debatido e que, de fato, gera muitas dúvidas hoje em dia sobre as áreas de atuação do médico veterinário, como está o mercado. Nós temos a medicina veterinária como um novo curso aqui em São João del Rei. Então, na nossa região e fora da nossa região, quais que seriam as oportunidades? Então, quem sonha em fazer medicina veterinária algum dia, às vezes pensou em atuar numa clínica de pequenos, pensou em fazer reprodução de bovinos, mas o campo, ele é muito amplo, ele traz muitas oportunidades. E da mesma maneira que hoje nós notamos áreas de atuação na medicina veterinária que nós não conhecíamos há 10 anos atrás, o que me leva muito a pensar é como que nós vamos estar na medicina veterinária daqui a 5 anos, quando nossos alunos forem egressos do curso, que há 7, 8, 10 anos. As oportunidades, acredito que não vão ser as mesmas, porque o mercado ele vai se inovando. Então, isso me deixa muito animado em relação às possibilidades. Sim, e uma dúvida que geralmente todo mundo tem. Médico veterinário trabalha só em clínica, cuidando de pets ou não? Conta pra gente. Silvia, eu não sei se o seu contato quando você imagina, ou o Pedro quando ele imagina a atuação do médico veterinário há 15 anos atrás. Quando a gente era jovem, talvez nem tão jovem assim. Pelo menos em fazenda, que se ouvia falar de médico veterinário é aquele que ia na fazenda para, às vezes, dar o chamado toque na vaca para verificar se tem prenhez ou não, e para atender um animal doente. Era passar uma medicação e, às vezes, fazer uma cirurgia de emergência. E isso é basicamente o que tinha de atuação de um médico veterinário a campo. Atuação clínica de emergência, cirurgia emergencial ou algo muito pontual da reprodução. Ultrassonografia, nada disso. Nutricionista para fazenda, também não. E em pequenos animais, muito restrito em clínicas a tratamentos medicamentosos, mas vamos falar da realidade, quase sempre de última instância. O animal que já está num quadro mais agravado, então agora precisa de um médico veterinário. Só o socorrista, a última emergência, ou uma cirurgia também de urgência. Agora hoje o que vocês ouvem falar de atuação do médico veterinário? Além disso, a gente tem muitas outras especialidades, né? Sim. Então, o campo ele tem se aberto muito nesse ponto. O médico veterinário, uma das possibilidades também, não é só tratar da saúde animal, mas tem muita responsabilidade com a saúde humana também. Todas as proteínas de origem animal que consumimos diariamente, todas têm um médico veterinário envolvido não só na saúde e no bem-estar desses animais, mas também como em todo o processo produtivo até, de fato, o produto final. Como que você vê essa carreira de expensão de produtos animais? Como que você vê a atuação e a importância da atuação do médico veterinário na saúde humana? Porque é uma questão que muitas vezes não é falado e não é de conhecimento, de fato, a importância do médico veterinário na saúde humana. Mas não só como alimentos de origem de origem animal, mas também como no controle de zoonoses, né? No controle de desenvolvimento de produtos biotecnológicos, na produção de vacina. Como que você vê essa participação do médico veterinário na saúde humana também? Nesses dois pontos, Silvia, que você tocou, tanto no controle de zoonoses, né, que são essas doenças que podem ter essa transmissão direta entre os animais e as pessoas que têm contato direto, quanto no consumo do alimento, nos últimos 20 anos, a gente teve um aumento muito importante da atuação do médico veterinário nessas áreas. Em algumas regiões, variando com
com o estado, com a região de atuação, de acordo com demanda, nós podemos ter aí de 10 até 25, 30% dos alunos formados no curso de medicina veterinária destinados à área de atuação, justamente no acompanhamento da produção de alimentos, seja desde a chegada de animais de produção para o abate, produção e segurança alimentar ligada à carne, a produção de leite desde as fazendas, preocupando-se com a composição do leite, qualidade microbiológica, reduzindo riscos de contaminação. Mas o médico veterinário ele não precisa ter o contato direto, às vezes, com a produção animal para que ele possa assegurar a qualidade do alimento. Hoje em dia, nós temos na prateleira dos supermercados muito mais diversidade de alimentos e produtos derivados do que antes. E cada etapa de processamento de um produto que contenha leite, que contenha mel, que contenha ovos e todos os produtos de origem animal, eles necessitam de um conhecimento da composição desses produtos e dos riscos que os produtos correm a partir do seu processamento. Então, o médico veterinário não vai somente fiscalizar para que esse produto não seja contaminado, mas ele tem que compreender a composição básica. O que é aquele alimento normal, o que é o teor de proteína adequado, teor de açúcares adequado, como que foi a característica inicial de produção, para que esse produto possa chegar até a mesa dos consumidores não somente sem bactérias, mas nutricionalmente saudável. Então, a partir do momento que a gente conhece a produção animal, a medicina veterinária e o estudo de cada espécie, a gente sabe o que seria a integridade desse produto, não somente em contaminar ou não contaminar. Então, isso gera uma cadeia muito grande de possibilidades para a gente atuar no mercado frente a esse processo de segurança. E esse mercado também está cada vez mais dinâmico, porque atualmente, além de vários tipos de produto em relação à composição nutricional, a gente encontra no mercado também produtos que são relacionados a este ovo, ele foi produzido por um animal com preocupação de bem-estar. A gente vê muito falando assim, foi uma galinha feliz. E como que está essa área, esse mercado? Porque antigamente não se tinha essa preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida do animal, que também é um papel do médico veterinário, né? Não só cuidar da sanidade, da saúde, mas também do bem-estar, fazer que esse animal ele tenha uma qualidade de vida durante, né, a produção. Como que está esse mercado de orgânicos, de produtos que são originados de animais assim felizes? Silvia, essa demanda ela faz todo sentido. Eu acredito que isso seja uma crescente no nosso mercado, que é, de fato, valorizar o bem-estar dos animais no sistema de criação, no seu sistema de alojamento, naquela condição. Trazendo um breve resumo, quando que isso passou a ser problema? Quando que, de fato, a exploração animal ela começou a ser associada como algo com ausência de bem-estar, com maus tratos. No período pós-guerra, nós tivemos um aumento muito grande, uma demanda maior por produção de alimentos. E não tinha área, às vezes, suficiente para produzir esses alimentos. Como que a gente aumenta a produção de ovos, ou de carne, ou de leite, ou de mel, com as condições de criação que a gente tinha décadas atrás? Seria aumentando densidade de animais no mesmo espaço, tentando aumentar a média, mas média de produção, produtividade de alimento, mas às vezes sem compreender o que aquele animal precisa de condição de bem-estar, que é qual o espaço necessário para esse animal, qual a nutrição adequada para esse animal, com quais animais ele pode estar num ambiente sem se sentir ameaçado, com ausência de bem-estar. Então, hoje em dia, o nosso trabalho na produção de alimentos, ele é muito direcionado com entender qual o comportamento natural dos animais. Então, nós vamos trabalhar com bovinos para a produção de leite, valorizando a capacidade, a possibilidade das vacas estarem felizes. E como que a gente mede felicidade em um animal? Hoje em dia, a gente tem, a níveis de pesquisa, o conhecimento de medidores de estresse e avaliação do comportamento natural. Então, o alojamento, seja das galinhas, seja das vacas, seja de outros animais de produção, codornas, suínos, a gente tem voltado isso para um nível de produção que às vezes a gente conhecia alguns aspectos deles há 40, 50 anos atrás. Então, respeitando o espaço de alojamento,
fornecendo a nutrição adequada, reduzindo competitividade entre os animais. Isso não é só para as galinhas felizes. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, priorizado bezerras criadas em pares e não em baias individuais, porque vacas têm sim melhores amigas, bezerras têm sim melhores amigas, uma estimula o comportamento e a ingestão de alimento. Isso para todas as espécies é uma crescente. E a produção de alimentos, eu vejo que ela não vai conseguir se sustentar sem a preocupação com o bem-estar animal. Então, isso tem sido muito aplicado. Isso, de fato, é muito interessante porque a produção também de alimento, de carne, vem sido associada com a degradação ambiental, né? Com a perda de biodiversidade. E isso também é um ramo novo que o médico veterinário pode atuar atualmente, com a conservação ambiental, com a criação preocupada não só com o bem-estar do animal, mas com a conservação de espécies nativas, com a restauração do meio ambiente. Então, eu vejo isso como um novo ramo, uma oportunidade, que não há alguns anos atrás a gente não tinha essa preocupação tão grande. E hoje a gente sabe que o interessante é poder criar um animal no ambiente e deixar esse ambiente próprio para as próximas gerações também criarem um animal. Então, eu acho que o mercado realmente é amplo e as possibilidades vão surgindo. Então, além da produção animal, da sanidade animal, né, desse cuidado veterinário, então ele pode atuar na conservação ambiental de espécies, né, em extinção, espécies nativas. Quais são os outros mercados do médico veterinário? Sem ser a produção, sem ser a clínica, o médico veterinário ele pode atuar em quais outros ramos da sociedade? Vou deixar o Pedro contar um pouquinho para a gente do que ele imagina, ou pelo menos já vê, como nosso aluno do segundo período e que está mais recentemente aqui no nosso meio, aqui na universidade, e também por isso ele acaba tendo uma visão do que a sociedade enxerga da atuação. Então, Pedro, se você fosse citar para a gente áreas de atuação que você vê que são novas e que são possibilidades de atuação, o que você já consegue ver da sociedade, do mercado? Olha, hoje a medicina ela tem crescido muito nessa área de inspeção de alimentos. Garantir uma qualidade de alimento que o ser humano vai consumir é uma coisa que vem crescendo muito e vem sendo destaque. Antigamente a gente tinha medicina veterinária, igual tinha pontuado antes, né? Um médico generalista clínico. Hoje não, hoje a gente já tem várias ramificações dentro da medicina e abertura de novos mercados. Hoje, por exemplo, em uma fazenda, o médico veterinário ele pode dar uma consultoria sobre o solo, para ter uma produtividade melhor, para ter uma silagem, por exemplo, de mais qualidade para o gado, e isso vai influenciar diretamente na produção. Ou seja, é um ramo que antes a gente não imaginaria que o médico veterinário ia atuar, por exemplo, numa análise de solo. E Pedro, quais são suas expectativas para o mercado de trabalho, né? A gente sabe que você é um aluno que é da região, não veio de fora, tem um conhecimento. Quais são as suas expectativas? E conta um pouquinho também da sua experiência aqui no Ipitã. Porque eu e o Wallace, né? A gente... como que eu posso dizer, Wallace? A gente... A gente precisa de um aluno para validar de fato, sim, né? Sim, sim. Como que você espera que vai ser, como que está sendo sua preparação aqui e o que você acha que um aluno de veterinária deve fazer nesses 5 anos de graduação para se preparar melhor para o mercado de trabalho. Porque como o Wallace disse, há um tempo atrás, né, a competitividade ela não era tão forte. Aí, às vezes, você fazia uma graduação, um mestrado, um doutorado, já era o suficiente. Hoje, não. Hoje, a gente tem um ramo, além de mestrado, doutorado, um ramo de especializações rápidas que você consegue fazer. Então, me conta um pouquinho sobre isso, sobre o que você espera do mercado de trabalho, o que um aluno deve fazer para ele sair mais preparado para esse mercado de trabalho. Então, hoje, não só no ramo da veterinária, o mercado vem sendo cada vez mais competitivo. Voltado para a veterinária. As expectativas, claro, a gente sabe que a gente vai ter uma concorrência, só que, frente a isso, a gente tem que fazer o quê? Procurar se preparar desde o início. Por exemplo, aqui no Inipitã, um diferencial do nosso curso, desde o primeiro período, a gente já começou a ter contato com clínica, com fazendas, às vezes um estágio mais que a gente não teria no primeiro e já foi disponibilizado para a gente. Isso é uma diferença muito grande na formação. E desde o início a gente já vai formando um pensamento, eu posso ir para essa área. E nisso a gente vai procurar buscar uma formação mais especializada nessa área
frente a isso, a gente ter uma capacitação melhor no mercado de trabalho. Porque, como, por exemplo, desde o primeiro período, você já tem aquela vivência, a gente já vai sair daqui não só com um diploma na mão, mas também com uma certa experiência de como funciona na ponta ali da produção. Eu, pessoalmente, acho isso muito interessante. Eu não sei da sua experiência, Wallace, mas a gente, como recém-formado, é muito difícil a gente começar sozinho. Então, ter um profissional que te apoia ali nesses primeiros períodos para, né, você acompanhar, ter uma orientação é muito vantajoso. Agora, eu fico imaginando isso desde o primeiro período, os alunos tendo essa oportunidade de ter essa experiência prática, ainda com um profissional que tem mais experiência, acompanhando e orientando. Deve ser, de fato, né, um benefício muito significativo para quem vai entrar representativo quanto ao conhecimento que a gente no mercado adquire, de trabalho. Silvia, na verdade, em relação a esse ponto, eu gostaria de dar destaque, porque a grande pergunta que às vezes as pessoas pensam, os pais dos nossos alunos, dos futuros alunos, que a sociedade questiona é o mercado da medicina veterinária, ele está saturado ou não? A gente veio colocando alguns pontos aqui. Mas o que a sociedade traz para a gente? Os produtores rurais, os tutores de pet, eles clamam por bons profissionais. Sim. Então, de fato, eu acho que todas as áreas, não é só na medicina veterinária, vou falar algumas aleatórias aqui, não na forma de crítica, mas, por exemplo, a gente ouve falar que o mercado está saturado para o direito, para a engenharia civil, para odonto, para medicina veterinária. A gente tem, de fato, hoje, uma quantidade maior de profissionais no mercado. Então, de fato, se a formação, seja por parte da academia, da universidade, seja por parte do aluno, ela não for muito bem alinhada, eu acredito que sim, é um pouco complicado para que o profissional possa se posicionar no mercado. Então, aqui no Unipitã, a gente tem tido uma preocupação inicial em alguns pontos no diferencial da formação do aluno. Então, fatores que eu acredito que são importantes para os estudantes de medicina veterinária analisarem, se desenvolverem para ter um bom perfil de atuação no mercado. Ter realmente boas referências profissionais. Então, igual a gente tem buscado aqui, colocar um professor experiente em cada área, para que desde o início do curso os alunos possam ter uma referência. E eu falo que o aluno de medicina veterinária não tira férias. Sim. Porque a necessidade do estágio, da vivência prática, ela faz toda a diferença. Se o aluno ele estuda anatomia, bioquímica, imunologia no começo da graduação, mas ele vai fazer um estágio, ter contato com a prática nos últimos 2, 3 períodos da graduação, jamais as disciplinas vão ser aplicadas. Ele não vai entender que aquilo faz parte de um contexto na realidade. E hoje em dia eu gostaria de citar assim, algumas áreas de atuação, não com o ano exato, porque eu nem me lembro de quando surgiu, mas imagino que há 10 anos atrás, a gente não conhecia terapias integrativas na medicina veterinária. Uma nova área de atuação que vem se desenvolvendo muito. Então, não tinha espaço, porque não se conhecia as vantagens de terapias integrativas. Nutrição de precisão para animais de produção, ou um bom nutricionista para equinos, eram áreas que não eram tão exploradas. Se for pensar em medicina de produção, hoje em dia, quantos profissionais formam e conhecem, estudaram e executam medicina de produção, com foco em reduzir o uso de antibiótico, reduzir essa visão de veterinário tratando doença que já está presente? Todas essas demandas são novas. Então, eu acredito que daqui a 4, 5 anos, quando os nossos alunos estiverem entrando no mercado, também haverão muitas outras oportunidades que elas serão criadas. Então, o mercado ele precisa de bons profissionais e de mais profissionais para poder explorar áreas que a gente, de fato, ainda não consegue. A visão que a gente tem de produtores rurais e veem o mercado saturado é muito limitada. Muitas propriedades nunca tiveram a visita de um médico veterinário e muitas pessoas não entendem que o médico veterinário pode atuar em tantas áreas, além de tratar um animal doente ou fazer uma cirurgia. Então, isso é uma crescente e eu vejo que os alunos da graduação hoje em dia, eles vão criar, a partir do momento que eles estudam e conhecem a prática, eles vão criar novas técnicas, eles vão empreender, eles vão inovar a partir de uma formação que a gente consegue alinhar a partir daqui teoria e prática, né, com esse contato. E daqui a 5 anos a gente vai ver eles executando coisas que a gente não sonha hoje. Então,
Então, o mercado ele pede por isso, tem essa demanda. E especificamente, o que a gente tem observado é que o mercado na nossa cidade carece de profissionais capacitados em todas as áreas da medicina veterinária. E eu queria fazer uma pergunta. O que você acha da importância, então, de o aluno, além de ter todo o conhecimento teórico, ele tá na prática, ele tá com essa vivência para a formação do networking dele mesmo de trabalho? Porque como a gente é uma instituição nova e não tem esse curso na região, eu acredito que é aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, os alunos vão ter uma ótima oportunidade. Porque a gente observa que a população também está satisfeita só de podermos entregar estagiários, né, pessoas, né, da área. E aí, esse network, essa oportunidade, o que você quer ver como isso é um benefício para esses alunos que estão iniciando agora o nosso curso, diante dessa demanda de profissionais qualificados da nossa cidade? Antes de chegar na demanda e na oportunidade de emprego, ao meu ver, o aluno que ele já visita a fazenda, clínica, um frigorífico, no início do curso, que ele tem essa oportunidade como a gente tem criado aqui, ele já vai descobrir aos poucos se ele tem afinidade com aquela área. Então, um aluno que ele entra na graduação, normalmente ele já vem pensando, eu adoro equinos, quero trabalhar com equinos. E se ele estuda 9 períodos, 10 períodos, para depois ter contato prático com o equino, ele vai descobrir ao final do curso que ele pode ser um profissional frustrado, que não gosta daquilo na prática ou não tem uma afinidade, e ele esperou formar para poder descobrir novas áreas. Tudo bem, nada de errado nisso, mas vai demorar um tempo para poder ter uma afinidade, uma formação específica. Então, quando os nossos alunos eles já têm contato com clínica, com cirurgia, com as fazendas desde o início, já possibilita criar um perfil profissional. Então, ele já direciona a formação para aquilo. E se ele percebe que não é bem aquela área que ele quer atuar, ele já pode se direcionar para outras. E, de fato, quando ele já exerce e tem esse contato, seja com um tutor de pet, seja com um produtor rural, ele já vai refinar, Silvio, um ponto que é muito importante. Não venham fazer medicina veterinária pensando em não trabalhar com pessoas e só quero trabalhar com animais. O principal contato é com o tutor, é com o proprietário. O nosso maior desafio, ele está ligado no contato com pessoas. Então, já ter essa oportunidade de executar esse network, esse contato, essa vivência, já refina o principal ponto, que na verdade, o bom veterinário não é só aquele técnico. Ele tem habilidades pessoais de postura, de vivência e ele entende a realidade. Então, esse contato com os proprietários, com os tutores, isso também é importante para a formação acadêmica dos estudantes, né? Então, eu vejo que é uma boa oportunidade, que é um diferencial que nós estamos oferecendo, colocando esses alunos já na prática, no mercado. E eu entendi, então, que os nossos alunos vão sair profissionais mais seguros para poder atuar de fato. Sim. Você concorda comigo? Você concorda, Sim, Pedro? com certeza. Isso é um diferencial muito grande, igual o Wallace falou. É o ponto principal da nossa profissão. Porque sem as pessoas, a gente não vai conseguir chegar nos animais efetivamente. E se a gente negligencia esse fato de conversar com pessoas, vou fazer veterinário porque eu quero contato com animais, a gente simplesmente não vai conseguir assim, ter sucesso frente ao mercado. Exatamente. Então, Silvio, eu vejo que é uma questão de refinamento e aperfeiçoamento. O nosso curso ele vem com essa vantagem que eu coloco, que é muito importante desse contato com a prática e valorizar a extensão. Na minha visão, como eu estou na academia, ainda estudando, no doutorado, e estou na prática nas fazendas, eu vejo que de nada vale a teoria que a gente desenvolve na universidade se isso não proporcionar um crescimento para a sociedade. Quando eu falo em sociedade, consumo de alimento, do contato com animais de pequeno porte, na redução de risco. Por exemplo, vou citar aqui. Quem vai em fazenda ou lembra das fazendas do pai, dos avós, é lindo aquela fazenda que tem pato, ganso, vaca, suíno, cachorro, gato, cabra, tudo numa fazenda. Caracteriza uma fazenda completa, bonita, feliz. Mas quantas vezes nós paramos para identificar o risco daquilo?
risco de uma espécie convivendo com a outra, não quero colocar tudo em gaiola, não. Eu quero fazer com que no nosso trabalho a gente consiga colocar os animais convivendo no ambiente, sem uma transmissão alta de doenças entre os animais e também conscientizando o ser humano, o proprietário, o tutor, que aqueles animais podem, em algum nível, oferecer risco. Então, como que a gente consegue trabalhar com esses animais, ter um contato direto, reduzindo o risco entre eles, reduzindo o risco para o nosso consumo de alimento, para o nosso contato com os animais, vai diretamente nesse contato com a prática, entendendo por quê. Porque a gente sempre vai tentar e tenta desenvolver o porquê das coisas. Exemplo, não podemos criar galinhas junto com bovinos nos currais. Por quê, Silvio? Então, as coisas elas têm que ser compreendidas e o bom profissional que desenvolve essa habilidade pessoal de comunicação, ele vai desenvolver a abertura para poder trabalhar esses detalhes com os tutores, com os proprietários de fazenda, desenvolvendo um campo que às vezes a gente não tem tão bem trabalhado hoje. Esse ponto que você falou eu acho de extrema importância, que é a questão da extensão. E aí que o nosso curso também, ele tem um projeto pedagógico voltado para a extensão, porque é um problema que sempre existiu, essa distância, né, que existe dos acadêmicos, das instituições de ensino com a sociedade. Porque muitas vezes o que é produzido dentro de uma instituição de ensino não é aquele resultado que, se a gente entregar daquela forma para a sociedade, isso vai ser compreendido e entendido e com a possibilidade de ser aplicado. Então, um ponto positivo que nós destacamos no nosso curso é que o aluno já tem esses estágios, essa parte prática desde o começo. E também tem essa questão do projeto de extensão, que eles já têm quase todos os semestres. A partir do segundo semestre, a gente já está desenvolvendo um projeto de extensão. Qual que é a importância disso para o aluno e para a sociedade e para a nossa região? E como isso pode ser também um benefício do nosso curso, uma vantagem, né, para o aluno. Eu entendi que você falou que essa parte de comunicação é de extrema importância, então esse projeto de extensão também pode vir como um benefício. E como que você acha que isso vai ser um diferencial na formação desse aluno? Acho que dá para resumir isso numa frase ou numa expressão até relativamente pequena. Ao meu ver, de nada vale o estudo, a pesquisa, a publicação de artigos, as nossas descobertas na universidade, se isso não fizer a diferença na vida dos animais e das pessoas que convivem com esses animais. Se a gente não leva esse resultado do que a gente estuda, do que a gente descobre e tanto fala aqui que é tão rico, a gente não consegue contribuir com a sociedade. E se a gente não tem contato com as clínicas, com as pessoas, com a sociedade, com as fazendas, com as granjas, de maneira geral, a gente não entende qual é o real risco, nível de problema e a situação que a gente está lidando. Então, se os professores eles não têm contato com a prática, o que infelizmente hoje isso também ocorre em algumas situações, eles vão ensinar o que eles aprenderam há 10 anos atrás e não vão vivenciar o problema atual da sociedade. Então, o foco da nossa extensão é exatamente esse, não da nossa, o foco da extensão em si. É identificar os níveis de problema, como que está realmente a sociedade no campo da medicina veterinária, trabalhar isso com uma pesquisa aplicada aqui na universidade e levar o que a gente descobre da pesquisa para o campo. A frase pequena ficou grande, mas é isso. Não, então eu entendi que nessa conversa que a gente teve, o mercado de medicina veterinária de trabalho, então, está aí cheio de oportunidades e é um mercado bem diversificado. O médico veterinário, então, ele está, sim, atuando na clínica de pequenos animais, ele está atuando diretamente na promoção de saúde humana, no controle de zoonose, ele está atuando também ativamente no desenvolvimento de produtos de biotecnologia, como medicamentos, vacina. E aqui, principalmente na nossa região, a gente viu, então, que o mercado é promissor, a demanda é muito grande e nossos alunos, então, vão ter diversas oportunidades com a formação que eles estão recebendo. Então, Pedro, para a gente ir finalizando, conta para a gente o que você espera, o que você está achando. Então, desde o primeiro período, eu sempre gostei muito, né? Principalmente, fica muito repetitivo a gente falar sobre essa questão do estágio, mas é realmente uma coisa que, para quem está no curso, é uma coisa muito interessante. E isso, assim, vai somar muito. Vocês aí que têm curiosidade de conhecer o curso de Medicina Veterinária, é um curso, assim, excelente, é um mercado de trabalho muito bom, e a gente quer convidar vocês também a vir conhecer mais do curso, conhecer mais das áreas da Medicina Veterinária e, quem sabe, se tornar um colega nosso aí de turma.
Isso mesmo. Estamos, então, de portas abertas para recebê-los. Se o seu sonho é ser médico veterinário, estamos à disposição, né, Wallace, para esclarecer qualquer dúvida. E hoje eu agradeço muito a participação de vocês e desvendando, né, esse mistério. De fato, então, o mercado é promissor, tem várias oportunidades. E se o seu sonho é ser médico veterinário, junte-se a nós. Junte-se a nós, vem pra gente. gente.